Para repercutir este relatório sobre a atividade de serviços no Brasil, converso agora com o economista da Valor Investimentos, Daniel Teles. Seja bem-vindo à nossa programação, Daniel. Uma ótima tarde. Eu observei aqui, fui dar uma olhada no relógio para ver se eu já estava liberado e dar boa tarde para ti. Tem aquela história do depois que você almoça, já é boa tarde, então como eu tô ainda sem almoçar, boa tarde, já passou do meio-dia. Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Meu caro, o setor de serviços com pior trimestre, pelo menos para segundos trimestres, nos últimos 4 anos. É efeito de juros, não tem como fugir, Selic em 15% bate em todo mundo? Excelente ponto. Bom, a gente paga para olhar ali abril, a gente tinha fevereiro e março crescendo, né, acima de 50% você entende como expansão. Abril ele vem marginalmente abaixo, mas a indústria vem acima de 50%, você tem que interpretar os dados. Vem maio reforçando os dois ali abaixo de 50%, contração em maio, vem em junho abaixo de 50% novamente, aí já não é mais coincidência, já não é mais nada marginal, já não é nada pontual, é padrão. Sem dúvida, o juros alto ele acaba, até quando a gente fala, né, de política de juros alta, o Banco Central subindo, a gente chama de política contracionista. Então, essa contração é reflexo disso. Então, pelo terceiro mês seguido, a gente vê margens pressionadas, empresas trabalhando em caráter mais conservador. Os juros, sem dúvida, aperta principalmente, né, indústria e serviços. Parte de contratação, por mais que você tenha visto ali uma crescente, né, uma reação desse indicador, ainda não conversa com os dados acumulados dos últimos meses. Eu diria que consequência total disso, e até já me alongando um pouco mais, a gente tem ali uma visão de que os juros permanecem nesse patamar de 15% aí, não, né, pelo menos para a próxima reunião e talvez até a próxima. Então, a ver como que a gente tem os próximos lançamentos aí do PMI, as apurações, né, melhor dizendo, mas eu acho que conversa, sem dúvida, conversa com tensão internacional, com demanda por serviço também diante de um Estados Unidos ali com enfraquecimento econômico, conversa com nossa taxa de juros mais alta do que é favorável para esse tipo de indicador. Então, adicionaria como principal ponto, Gabriel. Acho que vale a pena dizer que é o principal ponto, sim. Aquele velho esquema de economistas, né? Tem o chavão, a curva ISLM, que é o modelo aí mais básico que o pessoal usa para projetar talvez políticas monetárias, atividade no Brasil. Você olha para IS, a comparação é sempre juros com renda, e é justamente esta renda menor, talvez mais disponível no mercado, menor consumo, que o Banco Central está procurando, está buscando agora. Então talvez o Banco Central trabalhando com o livrinho de macroeconomia debaixo do braço, Daniel? Sem dúvida, porque quando você olha macro, você tem a dinâmica dos juros de inflação, essa aí, né, é fácil de entender, faz quase que um pêndulo ali, né? A inflação sobe, opa, vamos dar o remédio amargo, ninguém gosta de juros altos, mas a gente sabe que é importante. E agora, né? A economia real ali, a gente percebe já sinais de enfraquecimento, principalmente classe média e mais baixa, né? Essa demanda por serviço ali acaba se pressionando ainda mais, né? O que me preocupa, o Gabriel, a gente vê agora reflexos na economia real, menos sobre a dinâmica, menos sobre os indicadores, sobre curva, e vem uma ata do Fed dizendo ali o termo mais utilizado, bastante prolongado, do Fed, não, perdão, do Do Banco Copom, Central, aqui brasileiro. do Banco Central Brasileiro, a gente fica vendo um monte de coisa aqui durante o dia. A ata do Banco Central, lá do Copom, vem bastante prolongado, se referindo a essa taxa de juros de 15%, né? Então, até onde que isso pode sufocar a economia? E aí vamos começar a entrar a falar de PIB, de retração do PIB, né? De como que a economia ela pode, no final do ano, ali, pagar um preço muito alto por isso, né? Essa política contracionista ela tem um preço muito alto, e a gente começa a ver isso chegando, principalmente nas classes médias e classes mais baixas. Fato é que a gente começa a entender indústria, né, e serviços sofrendo um pouco mais. Do outro lado, né, o Banco Central sinalizando numa ata esse termo ali de que a gente tem uma Selic pelas próximas 2 ou 3 reuniões, talvez no mesmo patamar, para daí lá na frente você começa a falar de curva de juros.
e um fator que desde abril a gente vem falando que talvez a corrida eleitoral já tenha começado muito antes da gente perceber essa precificação de gastos públicos, a história do IOF, tudo isso corrobora e dá insumo para que a gente mantenha a Selic alta por mais tempo, porque a dívida pública ela preocupa, a inflação ela preocupa. Então, essa conjectura de fatores pode parecer muito distante, mas não é. Acaba refletindo em um indicador tão importante como o PMI. Né? Então, somado a isso, a gente tem ali um pouco de fator externo, de economia e fatores externos que também demandam por serviços aqui no Brasil, logística, TI, né? Tudo isso acaba respingando um pouco ali e pressionando ainda mais o indicador. Como a gente disse lá no início, terceiro mês seguido, já não demanda tanta interpretação de gráfico, já mostra padrão, né? De novo, próximas 2 ou 3 reuniões, sem um cenário tão claro para corte, né? Então, as probabilidades, eu diria que para a próxima reunião ali estão acima de 90%, 95% para manutenção da Selic em 15%. Então, como que isso vai se comportar agora nos próximos 2 ou 3 indicadores é o grande ponto aí, entender se isso tem reflexo no PIB lá no final do ano. E aí, Daniel, quando a gente olha, por exemplo, para Focus, as projeções de inflação nas últimas semanas foram muito cortadas. A gente já teve aí uma redução bastante drástica na inflação que estava sendo precificada lá no começo do ano para a inflação que agora a gente tem no boletim Focus. Não vou lembrar o número de cabeça, mas está um pouquinho acima de 5%. Já conversei com o economista falando, Gabriel, não sei não, em este dólar, sinais de desaquecimento da economia brasileira, a gente pode ter uma inflação até sub 5%, abaixo de 5%. Você acha que isso já está na conta, esse padrão que você identificou, 3 divulgações seguidas, um trimestre inteiro de retração, pode indicar talvez uma atividade em desaquecimento? Isso já está nas projeções do mercado ou vai começar a aparecer ainda nas próximas previsões? Aquela meta de 3% que a gente busca constantemente percorrer, né? Gabriel, começa a dar sinais, e eu acho assim, o foco das últimas 4 ou 5 semanas ele vem apontando esse corte, nas primeiras semanas um pouco até mais tímido, mas quando você consolida os dados, você realmente começa a enxergar um cenário mais favorável para a inflação. Esse é um dado que corrobora, talvez, para o não aumento da Selic, tá? Para não se ter ali um 15,25 ou um 15,5. Mas eu acho que para falar de corte nesse momento, a gente tem ela ainda muito descolada da meta, né? Poucos aqui vão se lembrar, mas no início do governo Lula e até no último ano de gestão do Campos Neto, a gente tinha uma discussão gigante sobre será que essa meta é justa e o que se tem, né, o que se interpreta como meta de inflação, esse 3%, com as bandas ali podendo, né, chegar ali 4%, você já tem uma queda baseada no que você estava tendo historicamente. Vamos negociar essa meta ou vamos tomar medidas para poder realmente atingir a meta, né? Então, você reduzir a meta é sempre o caminho mais fácil. A gente ainda está muito distante. A gente tem um caminho tão longo a percorrer até entrar na casa dos 4% novamente, que eu diria que todo esse meu discurso agora sobre atingimento de meta de inflação, eu vou jogar ele no lixo. Porque para a gente voltar ao objetivo de 3% ali, tem um caminho muito longo para se percorrer. Começa a apontar esse caminho, não poderia ser diferente com uma Selic alta por tanto tempo, começa a refletir em diversos indicadores, né? E aí o dólar ele acaba se enfraquecendo frente à real um pouco por conta do que acontece lá, mas também por um movimento de carry trade. Então, o juros real no Brasil ele é muito atrativo para você ter entrada de dólar em economias emergentes, principalmente aqui no Brasil, pelo tanto que está pagando. Mas sem querer misturar muitas coisas, um passo de cada vez. Eu acho que essa inflação voltar para casa dos 4,9, 4,8, tem uma longa jornada ainda. Talvez o Boletim Focus ele esteja simplesmente sinalizando para a gente um não aumento, que os 15% que o Galipo ele sinaliza como bastante prolongado para as próximas 2 ou 3 reuniões, talvez seja o mais sensato nesse momento, e aí o corte possa vir a partir disso, analisando os dados. Daniel Teles, economista da Valor Investimentos, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender estes dados publicados há pouco para a economia brasileira e o que eles significam nessa gestão de política monetária. Boa quinta-feira e um bom trabalho. Boa quinta-feira. Obrigado. Agradecido.